Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje eu já até adianto que eu tô gravando no domingo antes do treino, né? O Santos treina hoje, se eu não me engano, na parte da tarde. Vou até conferir aqui na programação do Santos. Eu não vou conseguir gravar hoje durante o dia, então eu preferi adiantar, né? E a gente vai falar sobre a escalação provável, né? do jogo de amanhã, Santos e Juventude lá no Morumbi. O treino hoje é 2h30 da tarde, então eu não vou conseguir hoje gravar nesse horário. Na verdade, a apresentação 2h30 e treino às 3h30 no CT. Ou na Vila, né? Ontem o Santos treinou na Vila. Então, ontem o Kleber Xavier esboçou uma escalação. Eu não acho que ele vai mudar muito e é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque eu tenho alguns questionamentos ali sobre a escalação em si e sobre decisões técnicas, né, do Santos no geral, que vocês vão entender já já. Antes, deixa aquele like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, isso é muito importante e ajuda bastante a gente. Eu não falo isso, mas se você puder hypar também, tem aquele bagulhinho lá do lado, é só no celular que tem, né? Você arrasta o comentário do lado e tem lá, hypar. Se você quiser fazer isso também, tem o limite de 3 hypes por semana nos vídeos, então se você puder fazer isso aí também, dá uma moral gigantesca pra gente. E se você quiser se tornar membro, também fique à vontade, tem pelo menos um vídeo exclusivo por semana, tem figurinhas e acesso antecipado em alguns vídeos também. Enfim, bom, dito isso, tudo isso, vamos falar sobre a provável escalação. O Santos treinou ontem com Gabriel Brazão, Mike, Gil, lembrando que o Bastos está com uma lesão na coxa, provavelmente não joga, não joga, né? Mas provavelmente até fora contra o outro jogo contra o Cruzeiro também, na próxima rodada, né? Luan Pérez e Souza. No meio, João Schmidt, Gabriel Bontempo, como dupla de volantes, né? Ou seja, Zé Rafael foi para o banco. O Rincon está suspenso porque foi expulso, também vale lembrar isso. Na frente, né? O Roleiser pela direita, o Neymar como armador principal, Barreal pela esquerda, Guilherme não treinou ontem, Guilherme ainda está na transição, então é dúvida, pode ser que até hoje ele vá a campo, mas ainda não foi ontem. E o Tiquinho Soares voltando ao time titular na frente. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes eu até citei o Guilherme, citei o Rincon que está suspenso, o Bastos está machucado, o William Arão também ainda está na transição, então ainda não é certeza que ele vai... Meu palpite é puro chute mesmo, acho que ele vai para o banco, mas não vai ser opção não para jogar, tá? Enfim, o Guilherme eu acho que se já tivesse à disposição ele realmente ia jogar, porque o Guilherme é um cara que fisicamente é um pouco mais privilegiado, né? Sempre está à disposição aí, enfim. Agora, tem alguns questionamentos que eu falei de decisões técnicas, eu vou começar pela zaga. O Gil jogar, eu acho que é um grande erro. E, assim, o Gil, acho que até para um jogo igual esse, que se o Santos, em teoria, a gente deve pensar isso, né? Porque, assim, gente, o Juventude é o pior visitante do campeonato. O Juventude é a pior defesa do campeonato, assim, por muito. O Juventude tomou 32 gols. O Sport, que é a pior defesa, que é o pior time, né? Tomou 25. O próprio Sport fez 9 gols, o Juventude fez 10. Desses 10, um fora de casa. Então, assim, cara... Se o Gil entrar em campo, o gol do Juventude até foi na derrota por 3-1 sobre o Internacional, tá? Pro Internacional. O Gil até poderia jogar num jogo desse, que o Santos em teoria vai ter a bola, em teoria vai controlar o jogo. Por que eu tô falando em teoria? Porque se a gente tomar um contra-ataque aí lascou, né? E eu acho que é assim que o Juventude vai atacar, né? Eu nem tô fazendo muito pré-jogo, não tô aprofundando, porque eu não vi muito do Juventude. O Juventude demitiu o Cláudio Tencati, quem vai comandar o time é o Gerson Ramos, auxiliar. Então eu realmente não sei qual vai ser a estratégia, acredito que por ser mais limitado tecnicamente, vai aproveitar, tentar explorar contra-ataque, né? Então, se o Santos tivesse a bola, controlasse o jogo, eu entenderia o Gil. Para tentar evitar esse tipo de coisa, eu preferi o Luizão. E assim, se o Luizão, eu sei que teve algumas falhas, é verdade, para mim ele foi bem em alguns jogos, para mim ele entra bem contra o Água Santa no Paulista, contra o RB Leipzig, ele faz um bom jogo. Mas assim, teve a falha realmente contra o Botafogo de Ribeirão Preto, falhou contra o Grêmio, eu não achei tanta falha, mas poderia ter ido melhor, né, naquele lance, que ele joga de lateral direito até aquele jogo, meio que no sacrifício ele vai, né, pra partida também, porque realmente o zagueiro na lateral, né, mas enfim. Mas ele jogou 6 jogos só, querendo ou não, foram só, se você contar os 2 amistosos, foram 8, né, 8 jogos, que seja. É muito pouco para já tirarem conclusões. Agora sim, se, como o Caixinha falou, quando ainda estava aqui, né, que ele estava muito conectado à falha ainda na época contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se ele não tem essa condição de recuperação, de confiança mesmo, que era coisa para o Santos,
saber lidar, fazer ele saber lidar, dar as ferramentas para ele lidar com essa falta de confiança. Pronto. Então a gente tem que assumir que errou em contratar, né? E eu acho que não foi um erro, de verdade, eu não acho. Eu acho que é uma boa aposta, um jogador interessante, não é para ser titular absoluto, mas é justamente para esse tipo de situação. Emergencial, não tem o zagueiro titular. O Gil é um cara de grupo que já está para se aposentar, que já queria ter se aposentado. Então, esse é o jogo para o Luizão jogar. Então, por isso que eu questiono as decisões técnicas aí, né? Se você não consegue colocar seu jogador, seu zagueiro jovem contratado para atuar contra o penúltimo colocado, tudo bem, o jogo direto de muita tensão, mas no Morumbi, casa cheia, 30 mil ingressos vendidos até agora, eu aposto que vai dar uns 40 mil até. Mas até agora foram 30, então, pô, erramos, né? Mas enfim, eu iria com o Luizão e não com o Gil. Na direita é um acerto para mim colocar o Mike, parece que o Mike começou o treino, segundo o Lucas Mussetti, o Mike começou o treino, durante o treino o Igor Vinícius entrou, o Escobar também pela direita. Eu acho que não tem justificativa para não ser o Mike, tá? O Mike estava treinando no Palmeiras, o Mike há 2 semanas ou 3 semanas, 2 semanas foi titular contra o Mirassol. Não tem por que o Mike não jogar, tá? Não existe justificativa. No meio, acho que é um grave erro você ter o João Schmidt. Preferia o Zé Rafael. E pra mim, o Kleber enxerga o Zé como 8. Eu não acho, eu acho um erro grotesco isso também. O próprio Zé, na apresentação dele, fala: eu prefiro atuar como camisa 5, mas posso atuar como 8 e tal. Pra mim, o Zé tinha que ser esse camisa 5. Mas ok, vamos partir do princípio que ele gostou da atuação do João Schmidt contra o Sport. É um cara que tem uma bola longa interessante. Você pode pensar num cara de mais controle para segurar, pisar na bola e tal. Eu entendo isso, não concordo, mas entendo. Ok, pelo menos ele colocou um bom tempo ali. Treinou com um bom tempo como segundo volante, que para mim é o grande acerto. Bom tempo é esse cara de condução, é esse cara de chegada na frente, é esse cara que vai carregar a bola, entregar para Rolês e Neymar e aparecer na área. Que tem uma leitura muito inteligente desses espaços. Então isso para mim é um acerto. Ali na frente é que também me incomoda tem um grande erro aí para mim. Se você quer colocar um centroavante, até entendo que seja o Tiquinho para você ter a característica do pivô e tudo mais. Você pode pensar que vai jogar contra o Juventude fechado e aí você vai ter esse cara na área para de repente em algum momento fazer esse pivô, tentar abrir um espaço ou jogar uma bola aérea. Pode ser. Não acho, no entanto, eu não acho que seja a melhor opção. E aí quando você faz isso e ainda junta o Rolêzer, joga o Rolêzer pra... Eu não gosto de falar como ponta, porque pra mim ele não é um ponta, não colocam ele na ponta exatamente, ele fica como meio aberto, né? Só que justamente a orientação é pra abrir bem o campo. E eu não acho que isso seja uma grande ideia, né? Aí claro, a gente pode ver dentro da dinâmica de jogo se ele vai puxar pro meio para aproximar do Neymar e liberar o corredor pro Mike subir. E o Mike ser esse cara pelo lado direito, pode ser, mas... eu não acho que seja a melhor das ideias ali. Então, entendo o Tiquinho ali nesse time, você acaba tendo Rolêzer, Neymar e Barreal para serem esses criadores, né, de jogada. Mas esse campinho que está na tela é o campinho do Kleber Xavier que treinou, tá? Expliquei tudo, passei por algumas posições, mas agora eu vou comentar o que eu faria. Vou colocar o campinho que eu faria, que eu acharia que era mais certo para essa partida contra o Juventude, tá? Bom, o Gil e o Luizão eu já expliquei, então nem vou passar por essa de novo, tá? O Zé Rafael, como eu falei, eu também até passei um pouquinho antes, mas eu vou deixar ali até o João Schmidt entre parênteses, porque eu realmente entendo a questão do controle de você ter o João Schmidt, eu realmente entendo. Então, beleza, eu vou deixar essa por aí, tá? Deixo os dois aí, mas eu preferi o Zé Rafael, tá? Só que aí vocês podem perceber, né, como está na tela, eu preferi a formação sem centroavante. Por quê? O Kleber tentou isso 2 vezes, contra Botafogo e Mirassol. Deu muito certo e depois deu muito errado, é verdade. Mas dentro daquela partida, eu falei aqui até, tudo bem, você pode discordar, claro. Principalmente nos primeiros minutos do segundo tempo, os primeiros 10, 15, o Santos tem um certo controle, que você coloca muita gente lá na frente, consegue trocar passes, falta realmente alguém para chegar e finalizar, faltou, é óbvio. Mas o Santos tinha ali uma boa organização ofensiva dentro daquele recorte, né? Então eu faria isso. Por quê? Coloquei o Cabageiro, como vocês podem perceber, para ter esse cara de velocidade, para ter esse cara que vai atacar a área, vai entrar na área, fazer a diagonal, como ele mesmo disse na apresentação. Então acho que parte do princípio aí que é uma situação interessante, pelo menos eu acho. E sem o Guilherme, né, que é esse cara de velocidade, acaba tendo que ser ele. David tá mal. O Tiquinho, pra mim, eu entendo aquelas características, como eu falei, eu entendo que o Kleber poderia querer, mas não tá bem também, tá? Então, eu entendo se colocarem, mas eu não faria isso.
Poderia testar o Luca, acho que é uma alternativa bem interessante, mas não me parece que a comissão técnica está tão fã assim de colocar ele como titular em algum momento já. Então vou tentar trabalhar mais próximo da realidade aqui com o que eles pensam, né? Então, o Cabageiro pela esquerda, Barreal, eu sei que prefere jogar pela esquerda, mas quando jogou pela direita foi bem melhor, então deixaria ele para a direita. E claro, aí com ele ali eu faria a questão daquela dinâmica de você ter Mike e Souza subindo. Claro que não os dois ao mesmo tempo, mas com os dois pontas, o Cabageiro indo para a área, o Souzinha pode fazer esse lado esquerdo, dependendo da dinâmica de como o Santos for atacar, é claro, né? E pelo lado direito, o Mike também podendo subir, o Barreal mais próximo do Roleiser do Neymar. Enfim, e aliás, Roleiser e Neymar, para mim o principal ponto aí do jogo ofensivo do Santos passa por esses dois. Você ter esses dois próximos, por dentro, mais próximos da área, e até, por exemplo, com a leitura do bom tempo de chegar até a área, igual ele fez no gol contra o Sport, o Cabageiro também entrando na área, ou próprias tabelas mesmo, igual o gol contra o Fortaleza, do Barreal e do Roleiser. Eu acho que é sempre interessante você ter Neymar e Roleiser por ali, próximos, com essa capacidade de enxergar os companheiros em movimentação e tal, e também próximos para finalizar. O Santos precisa finalizar mais até de fora da área, eu diria. É fácil até citar o gol contra o Fortaleza, né, do próprio Roleiser, mas tem o gol dele contra a bola na trave dele contra o Vitória, lá na Bahia, que ele manda na trave. Tem o Neymar também, que poderia ter em alguns outros momentos finalizado mais, contra o Inter, contra o Flamengo, eu acho até. Enfim, então passa muito por ter esses dois jogadores, nossos dois melhores jogadores tecnicamente, próximos da área, próximos desses jogadores de movimentação ali, seja o Cabageiro, o Barreal, bom tempo chegando, para a gente tentar. Eu achei que o Kleber largou muito cedo. Foi uma sacada interessante, essa da formação sem centroavante. Foi uma sacada interessante, testou 2 vezes e largou. Com os centroavantes não tão bem, acho que poderia ser uma alternativa. Não sei. Mas é isso, gente. Basicamente, o que foi testado ontem. Pode ser que hoje, no treino de domingo, se teste alguma coisa diferente. Como eu disse, aqui realmente eu não ia ter como gravar depois, então por isso até estou postando mais cedo. Mas coloquei o que eu faria também. É isso. Deixa o like aqui nesse vídeo, comenta o que você acha, que você está esperando, né, para essa escalação, para essa partida no Morumbi contra o Juventude. E é isso, estaremos lá amanhã à noite. Valeu, pessoal.